O Prémio Nobel da Economia é este ano repartido por 3 figuras, uma delas o antigo presidente da Reserva Federal norte-americana, Ben Bernanke. Os outros 2 laureados são os investigadores universitários Douglas Diamond e Philippe Dubvig. São distinguidos pelo trabalho desenvolvido sobre o sistema bancário e as crises financeiras. O Comitê para o Nobel da Economia destaca, por exemplo, o trabalho de 83 de Ben Bernanke, segundo o qual a falha dos bancos transforma recessões comuns numa depressão, como a dos anos 30 do século passado, uma das maiores crises que o mundo viveu em termos económicos e sociais. Vamos analisar este prémio, os premiados e a importância com Pedro Brinca. Viva, professor, especializado obviamente em economia, foi também aluno destes elementos do comitê que escolhem o Nobel. Pergunto-lhe antes de mais, o que é que viram estes 3 laureados que as outras pessoas e os outros economistas ainda não viram antes de tempo, ou não tinham visto? Bem, eu não diria que eles não viram antes de tempo. Hoje em dia estes 3 economistas são completamente aclamados e são completamente reconhecidos pela comunidade e as suas contribuições, todos os economistas percebem, que foram fundamentais para o desenvolvimento da regulação dos mercados financeiros e da banca e para a nossa melhor percepção das dinâmicas que, como disse bem na introdução à peça, transformam às vezes pequenas recessões em depressões, como aquilo que aconteceu em 1929. Ben Bernanke, por exemplo, esteve em 2008, estava na Reserva Federal quando houve aquela grande crise. De que é que tem servido no mundo da economia estas investigações científicas para tentar, de facto, na prática, evitar que as coisas aconteçam? Porque estamos sempre a apontar os dedos aos bancos, claro, não é? E a perceber o que é que vai acontecendo. Repare que o próprio John Hassler disse na sua descrição do prémio, da atribuição do prémio, que isto não foi um julgamento sobre o mandato de Ben Bernanke, okay, à frente da Reserva Federal. Não obstante, deixou entre linhas que é óbvio que a sua própria investigação sobre as causas que levaram à transformação de uma pequena crise financeira em 1929 à Grande Depressão que depois se verificou, os seus estudos sobre essa matéria foram fundamentais para o seu mandato enquanto Presidente da Reserva Federal durante a grande crise financeira de 2008. Aquilo que Ben Bernanke tinha em mãos, quando tomou posse em 2006, tinha sido um período histórico de algumas décadas de acalmia económica, tendências fortes de desregulação do sistema financeiro e depois da crise de 2008 ficou bastante claro que o sistema financeiro precisava talvez de uma maior regulação, de um maior controle, de uma maior supervisão e tem sido desde essa altura, de pós-2008, que se tem visto este movimento mais forte de ativismo institucional, se quisermos assim, de mais regulação, maior supervisão bancária, que permitiram, por exemplo, que agora em 2020 tivéssemos tido uma pandemia, e com uma flutuação económica, com uma crise do ponto de vista de queda da produção tão abrupta e tão grande, e mesmo assim o sistema financeiro mostrou uma resiliência muito forte. Neste momento não se fala de qualquer problema, pelo menos a curto e médio prazo, com o sistema financeiro e estamos todos muito mais focados na economia real. Boa parte dos conhecimentos que foram produzidos por estes economistas permitiram conhecer as dinâmicas que se instalam quando as pessoas têm medo, quando as pessoas pensam que os bancos vão falir e às vezes esse próprio medo pode fazer com que os bancos que não iriam falir acabem por falir. É aquilo que se chama de profecias autorrealizadas. É nesse trabalho que permite que hoje talvez estejamos também nesta situação de maior acalmia relativamente ao sistema financeiro e concentrarmos em pôr a economia real a funcionar. Pedro Brinca, obrigado pelos esclarecimentos e, obviamente, também o enquadramento importante e a contextualização deste Prémio Nobel da Economia atribuído esta manhã.